Olá, gente. Estamos aqui tentando mais uma aulinha, né, gente? Hoje eu quero pegar aqui a aula 12 do dia 12, né? E falar um pouco aqui sobre a desagregação do mundo socialista. Gente, o socialismo, ele apareceu em 1917, certo? Com a Revolução de 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, no meio da Primeira Guerra Mundial, a Rússia teve que sair da guerra para poder iniciar um processo de transição, né? Enfrentar uma guerra, na verdade, uma guerra interna, né? Saiu de uma guerra para enfrentar outra. E o detalhe, essa guerra para ela foi talvez a guerra mais problemática que a Rússia encontrou, porque foi uma guerra muito longa. Depois ela teve que enfrentar outras guerras promovidas por conta dessa guerra que aconteceu em 1917, que foi a implantação do sistema socialista. O socialismo, gente, ele é um sistema que ele busca nivelar as pessoas, nivelar a economia, fazer com que as pessoas tenham um só nível social, que não existam pobres e que não existam pessoas ricas demais, né? Ricas. Só que esse sistema foi pensado por Karl Marx em 1850 por aí, mas esse sistema ele nunca ninguém conseguiu colocar esse sistema socialista como um sistema da forma que Karl Marx tentou escrever, tentou explicar, né? Apesar de todo o esforço que ele fez, de todas as tentativas, né? Hoje ele é mal interpretado, o comunismo é visto pela igreja como uma coisa relacionada ao mal, ao demônio, né? E os próprios partidos políticos hoje defamaram demais o sistema socialista, o sistema comunista, né? O comunismo socialista, que é mais ou menos a mesma coisa. Né? É assim, gente. Primeira coisa, das reformas que foi feito na Rússia foi a questão da privatização, da estatalização das empresas. À medida que o tempo foi passando, eles foram tomando as empresas dos ricos e colocando em nome do Estado, justamente para poder servir a população e todo mundo trabalhar e gerar renda para si. E toda aquela renda gerada ser distribuída entre a população, uma coisa que não aconteceu da forma que deveria acontecer, né? Mas à medida que o tempo foi passando, esse sistema ele foi enferrujando, ele foi ficando desgastado, e a Rússia foi perdendo dinheiro, né? Foi perdendo exército, foi perdendo valor, foi se desgastando, o sistema foi se desgastando. E na década de 90, né, apareceu um cara chamado, década de 80, né, no final da década de 80, um governo chamado Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, gente, ele vai propor algumas ideias de abertura para o mundo, para fazer com que a Rússia, a União Soviética, né, ela passasse a comercializar de novo com o mundo, porque a Rússia nessa época, gente, da implantação de 1917 do socialismo implantado na Rússia em 1917, ele só comercializou com os países que tinham esse sistema. O país que não tinha o sistema socialista, ele não comercializava com a Rússia. Então, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, certo? Polônia, esses países aí eram os países que tinham com a Rússia. Cuba, certo? Vários países dos Balcãs europeu, né, tinha negócios com a Rússia. Os Estados Unidos, ele promoveu uma espécie de barreira, né, de barreira impediu, né, embargou da Rússia ter comércio com outros países, né, e isso enfraqueceu muito o poder russo, o poder socialista. E à medida que o tempo foi passando, depois que Mikhail Gorbachev subiu no poder, ele foi criando ideias, dando mais liberdade à imprensa, que a imprensa nessa época era perseguida pelo próprio Partido Comunista, deu mais liberdade política às pessoas, mais expressividade dos partidos, foi surgindo outros partidos políticos, a libertação de presos políticos que eram contra o sistema socialista, né? E várias outras medidas importantes, medidas relacionadas à economia para exportação e importação de produtos entre países não socialistas foi acontecendo.
E isso facilitou muito para depois acontecer a queda do Muro de Berlim. Olha, só um detalhe: Berlim não é na Rússia, Berlim é na Alemanha. Só que quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que foi provocado pela Alemanha, a guerra foi provocada pela Alemanha. Os países fizeram uma reunião e ficaram muito preocupados com a Alemanha. E eles prometeram impedir que a Alemanha fizesse outra guerra. Só que esse empecilho não foi colocado com firmeza e a Alemanha provocou outra guerra, a guerra de 1939 a 45. Essa guerra de 1939 a 45, até a Rússia se uniu com os Estados Unidos, que é socialista, a Rússia, Estados Unidos capitalista, se juntaram para poder derrotar a Alemanha, que a Alemanha era muito forte. E quando a Alemanha perdeu a guerra, e aí sim eles resolveram vigiar, policiar a Alemanha para que a Alemanha não provocasse outra guerra. Então ficou dividido no meio. Uma parte a Rússia cuida e outra parte os Estados Unidos cuidavam, inclusive a capital também foi dividida no meio. Só que em 1963, em agosto, dia 15 de agosto de 1963, a partir das 5 horas da manhã, isso foi em questão de 3, 4 horas, gente. O muro de Berlim foi construído. O povo foi dormir à noite, quando acordou, o muro estava separando a capital Berlim. Tamanho de Fortaleza, gente, a cidade. Gigante a cidade. Só que alguns meses antes, o governo russo já tinha dividido, já tinha fechado algumas ruas. Algumas ruas ele já tinha colocado, então faltava pouco. Só que quando o povo perguntava para que esse muro dividindo essa rua, ele explicava que era para a questão da organização do trânsito, mas não, era para separar a cidade, Berlim, o lado russo, o lado socialista que estava sendo cuidado pela Rússia, ser separado do lado capitalista que estava sendo cuidado, observado, investido pelos Estados Unidos. E esse muro, em 1989, se eu não me engano, foi isso. Em novembro de 1989, o muro de Berlim foi derrubado, né, gente? O muro foi abaixo, né? Então, foi aí que aconteceu uma mudança política muito grande na relação da Rússia com o restante do mundo. Vamos agora fazer uma tarefa, resolver essa tarefa, que eu não sei quantas questões são. São aqui 5 questões, gente, só enviar para o grupo, certo? Valeu.